Amém? Bom dia, irmãos. Eu disse ontem que o pastor está muito mal acostumado aqui. Ouvir música bonita todo domingo assim, né? Eu perguntei se era todo domingo, disse que é todo domingo, né? O senhor é muito mimado, pastor. Além de ser um docinho, o senhor é mimado. O pastor nunca mais me convida para voltar aqui, né? Eu falo que a igreja está de parabéns pelo aniversário da igreja, mas também pela maneira amorosa. Fazia tempo que eu não era tão bem recebido numa igreja. Parece que o pessoal esqueceu essas coisas de receber bem, né? E aqui a gente está sendo super bem recebido, desde o assento conforto no aeroporto, né? Então, muito obrigado pelo carinho. E o pastor e a Zila são realmente um doce, né? Vocês têm o privilégio de ter um pastor de verdade, que é uma coisa em extinção hoje. Parece que pastorado virou um emprego. Nas novas gerações, uma vez eu estava dando aula no seminário, falei, preciso convidar um pastor. E comecei a entrevistar alguns alunos. A primeira pergunta deles era assim, como é que era o salário na igreja? Então, parece que pastorado virou um emprego, mas pastorado é uma vocação. A vocação de amar, de cuidar das pessoas que Jesus ama. Então, que bom que vocês têm um pastor de pastor mesmo, de verdade. Valorizem o pastor. E ele não me pediu para falar isso não, viu? Valorizem o pastor, agradem o pastor, cuidem da sua família, apoiem sua família. Só sabe que é ser pastor quem é pastor. A igreja, por mais amorosa que ela seja, ela não conhece a realidade da vida pastoral. A vida pastoral, ela é dentro da casa pastoral. E aí só a gente que está lá é que sabe como funciona. Então, amem o pastor de vocês. O pastor de vocês é um homem de Deus, vocês têm percebido isso. Ele tem cheiro de ovelha, mas tem cheiro de Jesus, que é a coisa importante, né? A gente tem falado bastante sobre uma nova igreja, essa nova reforma. E você que chegou hoje, eu disse isso no sábado, eu disse na sexta-feira à noite, que por que eu me engajei no movimento de uma nova igreja? Eu cresci em igreja, eu aguentaria qualquer coisa. Eu aguento qualquer igreja que você me colocar, eu vou gostar dela, vou cooperar com ela, pode ser órgão, pode ser piano, pode ser beca, pode ser sem beca, pode ser de qualquer jeito, pode ser debaixo de uma árvore que a gente vai aguentar. Mas eu percebi que a nova geração, as minhas filhas e, consequentemente, os meus netos, eu sou casado já com a Kátia, tenho 3 filhas, Marina de 28, a Raquel de 26 e a Ana de 18. As 2 primeiras já são casadas, eu estou quase já esperando para ser avô, né? E eu percebi o seguinte, as minhas filhas estão saindo da igreja, elas não vão conseguir ficar nessa igreja, quem dirá os meus netos. Então, uma reforma, viver uma igreja diferente, para que os meus netos tenham igreja no futuro. Então, eu disse também que essa igreja, aos 51 anos, tem a grande oportunidade de cooperar para uma mudança. Vocês são frutos, receberam muita coisa de gente que já trabalhou 50 anos. Mas, para os próximos 50, as decisões já começaram. Mas as decisões que vocês tomarem agora, elas vão impactar os próximos 50 anos dessa igreja. E é muito interessante você ouvir o que você está ouvindo e perguntar assim, Jesus, como o Senhor quer me usar nos próximos 50 anos dessa igreja? Se Ele não voltar até lá. A gente ora para Jesus voltar, né? Mas a gente sabe que Ele vai voltar. Mas enquanto Ele não volta, nós estamos aqui para cooperar com Ele. Nessa manhã eu quero falar sobre a reforma protestante. A reforma protestante, Jesus e você, a nova reforma. A igreja de hoje, ela precisa de uma reforma. Não de uma reforma de prédio, mas de uma reforma teológica, uma reforma de alma. Mas para a gente entender a reforma de hoje, é importante a gente entender um pouquinho da história da igreja. Quem criou a igreja? Quem criou a igreja? Jesus. Ele formou a igreja nasce, a gente até o Novo Testamento era o judaísmo, e o Antigo Testamento é a história do povo de Israel. Então o judaísmo está ali, é a Torá. Então eles seguem, está tudo definido. Jesus vem e estabelece o reino, o novo reino, e Ele cria a igreja. Ele começa a igreja com 12 discípulos. Ele começa a igreja com os discípulos. Um traiu e ele segue adiante. E essa igreja de Cristo, ela foi evoluindo. Em 31 de outubro de 1517, o que aconteceu nessa data? A reforma protestante. Então, olha, depois de 1500 anos, em 31 de outubro de 1517, nós tínhamos uma igreja que se manifestava de 3 formas.
A igreja cristã, a igreja que Cristo fundou, era a igreja católica, apostólica romana. A gente tinha a igreja romana, que na Inglaterra tornou-se anglicana por uma questão política e do rei. O rei tinha se divorciado e a igreja católica apostólica romana não aceitava, então, para poder se casar de novo, ele cria a igreja anglicana. Então é uma divisão da igreja católica apostólica romana. E a gente tinha a igreja ortodoxa na Rússia, com a tradição milenar daqueles impérios oto-romano. Então a igreja cristã, ela se manifestava no mundo de 3 formas. 31 de outubro, um movimento que eu acredito ser do Espírito Santo de Deus, mas que também tinha implicações políticas, econômicas, sociais muito fortes. Lutero e os monges, isso estava acontecendo simultaneamente em vários lugares. E é interessante que acontecia em vários lugares, mas eles não tinham comunicação entre si. Não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. Lutero não estava mandando um WhatsApp para Calvino: olha, traduz aí, como é que ficou sua tradução? Vamos compartilhar? E aí, deu certo? Não tinha isso. Mas existia, da mesma forma como hoje, o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito se movendo naqueles monges. Eles eram monges, eles viviam nos mosteiros, eles viviam trancados. E eles começam a tradução da Bíblia. Por quê? Naquele momento, a igreja, os cristãos não tinham mais acesso à Bíblia. E a retirada da Bíblia fez com que a igreja tivesse um controle excessivo sobre as pessoas. E se a igreja dominava a mente, o pensamento das pessoas, o que acontecia? Começavam então a fazer o que eles queriam abusar das pessoas. Um dos abusos era a venda de indulgências. Então, em 31 de outubro, nas 3 igrejas, monges trabalhando a Bíblia, monges, o mover do Espírito, mas a realidade era bem dura. Venda de indulgências. Você precisa comprar o seu lugar no céu. Estou dando uma aula de história da 8ª série para vocês, né? Você precisava comprar o lugar no céu. Afastou as pessoas das Escrituras. O culto era em forma de uma língua diferente. Imagina, todo mundo falava alemão e o culto era em latim. Imagina essa manhã, todo mundo aqui fala português e eu venho e prego em latim. E não tem tradução, e vocês estão aqui ouvindo. Então é uma coisa extremamente religiosa, sem sentido. Quando você tira a informação, quando você tira a palavra de Deus, você deixa o povo cego. Então o que acontecia com os cristãos naquela época era isso: venda de indulgências sem a Escritura, o culto religioso sem o sentido. E aí eles diziam o seguinte: você precisa do sacerdote, toda a espiritualidade concentrada numa pessoa que era o sacerdote. Você precisa trazer suas ofertas, você precisa trazer os seus pedidos, você precisa confessar o seu pecado e o sacerdote intercede. Que isso era uma prática do Antigo Testamento que reestabelecida na igreja. A reforma, ela vem contra isso. Então, as 95 teses de Lutero, publicadas no castelo de Wittenberg, no mosteiro de Wittenberg, essas 95 teses, elas trazem, e são 95 teses, 5 pilares, as 5 solas, eu vou falar sobre elas hoje. Elas trazem um novo olhar e uma contestação. 5 solas: sola fide, sola scriptura, sola Cristo, sola gratia e soli Deo glória. Então, somente a Escritura, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente para a glória de Deus. E o que Lutero faz naquele momento? Ele devolve as Escrituras para as pessoas. Então as pessoas voltam a ter acesso à Bíblia. As pessoas aprendem que elas não precisam comprar um lugar no céu. Não existe vendas de indulgência. Vocês são salvos pela fé. A fé em Jesus garante a salvação. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Vocês são salvos pela graça. Então a fé, a graça, a Escritura, Cristo, para a glória dele. Isso é a reforma. Então ele estabelece esses 5 pilares, publica 95 teses e isso começa a ser disseminado. Naquele momento, a Igreja Católica Apostólica Romana, que se manifestava em 3 grupos, ela cria e nasce a Igreja Protestante, a Igreja Reformada. Surgem ali 4 denominações. Na Suíça, Zwinglio, a Igreja Batista. Na Inglaterra, com os irmãos Wesley, a Igreja Metodista. Na França, Calvino, a Igreja Presbiteriana. E na Alemanha, com Lutero, a Igreja Luterana. Então,
católico apostólico romano se transforma em batista, presbiteriano, metodista e luterano. Quero ver se vocês estão me acompanhando. Aula de história é chato, né? Eu não gostava de aula de história, eu não conseguia acompanhar. Estou tentando fazer uma linha cronológica para você entender onde nós estamos hoje, para você entender por que a gente se tornou essa confusão hoje. Então, 1517, 4 igrejas. Esse pessoal reformado, que nasce na Europa, a igreja batista, qual nós fazemos parte, as igrejas reformadas, elas nascem na Europa. Esse pessoal cruza o oceano e vai para os Estados Unidos. Aí eles criam não um novo país, não uma nova religião, uma nova igreja. Eles criam um novo país. Por isso que os Estados Unidos é um país protestante, ou pelo menos era um país protestante. E aquele país se desenvolve 100% protestante, baseado todo o capitalismo, toda a iniciativa econômica. Então, a reforma protestante ela tem um impacto no desenvolvimento do ser humano. Com a reforma, o ser humano é valorizado a buscar a Deus, e Deus abençoa, e essa prática desenvolveu uma sociedade diferente, desenvolveu o Ocidente. Eu costumo dizer que aquela bênção que tem nos Estados Unidos é por 2 motivos. Um é esse povo reformado que foi para lá, e o outro é o número de judeus que a Europa expulsou com as guerras, e os judeus migram para os Estados Unidos, que era um lugar pacífico. E não adianta, existe uma bênção especial de Deus sobre o povo judeu. Então, se você conhece um judeu, trata ele bem, porque esse povo é escolhido de Deus. Tem algum judeu aqui? De origem judaica, tem alguém? Se tem, não quer nem aparecer, né? Que normalmente, tem então. Normalmente judeu tem dinheiro, né? Mas é um povo escolhido, é um povo inteligente, é um povo musical. Os grandes maestros, os grandes artistas da humanidade têm a raiz judaica. Então existe uma bênção. Então, para mim, os Estados Unidos, um parênteses, é o que é pela bênção judeus e reforma protestante. Em 1750, ali na Califórnia, numa rua especificamente chamada a Rua Azusa, começa um movimento pentecostal, que eles chamam de avivamento. Porque os reformadores, eles ouviam o Espírito Santo, mas era uma coisa bem contida, assim, sabe? E o Espírito Santo está ali, mas ele não se manifesta, e a gente não ouve muito o Espírito Santo. Então aquele negócio meio... Nasce a igreja pentecostal, a partir do avivamento. E em 1750, olha que interessante, 1517, 250 anos depois, nasce a igreja do movimento do avivamento, nasce a igreja pentecostal. E o que acontece? Essas igrejas reformadas e as igrejas pentecostais, a maior igreja do Brasil, qual é? A Assembleia de Deus, é uma igreja pentecostal que nasce desse movimento. Eles descem para a América do Sul, eles descem para a América Central e começam a evangelizar. E aí chegam no Brasil. A primeira igreja que chegou no Brasil foi a Assembleia de Deus. Aonde foi? Em Belém. Por isso que tem hoje o Ministério Belém, Ministério Madureira, Ministério isso, Ministério Malafaia, Ministério da Cassiane. Jesus toma conta. Aí a gente entende isso, porque nasce assim. Só foi Ministério Belém porque eles começam em uma cidade. E ali eles vão descendo, e junto com os assembleianos, vêm os batistas, vêm os presbiterianos. Salomão Ginsburg, todo mundo que é batista já ouviu falar nesse nome. Todo mundo que é presbiteriano já ouviu falar em Ashbel Green Simonton. E aí vem esses plantadores de igreja, esses missionários. E foram essas pessoas que evangelizaram a nossa nação. Os grandes seminários, na nossa denominação, os seminários, os colégios batistas, as igrejas. No movimento da Europa, lá nos Morávios, também a Letônia, aquela guerra da União Soviética, faz com que os letos migrem para o Brasil. Tem leto nessa igreja? Tem algum leto aqui? Eles ficaram em São Paulo e no Sul, mas toda igreja tem leto, toda igreja batista tem leto, era um povo trabalhador. Então acredito que Deus usou aquele movimento e trouxe aqueles cristãos fervorosos, que eram frutos de 200 anos de oração, para vir ao Brasil e formar uma nação evangélica. E assim começa a evangelização. Depois disso, 1750, desceu para cá, tal. Nos anos 70, nascem no Brasil
Então, as igrejas pentecostais cresceram, elas se nacionalizaram, a Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, a Igreja do Evangelho Quadrangular, são igrejas pentecostais. Então, vamos recapitular. Uma igreja na Inglaterra, na Rússia, se torna em 4. Quais são as 4? Luterana, Batista. Vamos fazer de novo, colocando Batista em primeiro lugar. Batista, Presbiteriano, Luterano e Metodista. Estou brincando, né? Só para ajudar a gente a gravar. Dali nascem as igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, no nosso contexto, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Igreja do Evangelho Quadrangular e algumas outras, pequenas. Aí nascem, isso já é 1970, olha só que interessante, 1750, 250 anos depois, nascem as igrejas neopentecostais. Basicamente era o quê? Aqui escritura mais os dons, aqui um sistema de governo definido, aqui um sistema de governo já com a presença do líder um pouco mais forte. Na Assembleia de Deus, o bendito pastor presidente, ele é um semideus. Se o pastor presidente falou, você só vale tomar ceia se for tomar ceia na sede, porque a sede é onde está o pastor presidente. Se você não tomar ceia na sede, você está em pecado. Então você tem que ir lá na sede. A figura de um líder. Isso é exacerbado na igreja neopentecostal. No Brasil, as igrejas neopentecostais, exemplos fortes. Renascer em Cristo, bispo e apóstola Sônia Hernandes, Estevão Hernandes, nascem dali, igreja neopentecostal. Depois vem a igreja Universal do Reino de Deus, Bispo de Macedo, Mundial, aí vem as divisões da igreja neopentecostal, Mundial, que é o Valdomiro, e tantas igrejas neopentecostais. Tem essas famosas, mas tem as não famosas, que são aquelas onde você tem um bispo aqui em cima, dizendo, um bispo, um pastor, um apóstolo, um patriarca. Tem lá no norte, em Manaus, tem a uma outra lá, o Ministério da Renovação, enfim, tem um monte de igreja neopentecostal, mas tem um bispo, tem uma pessoa aqui em cima, numa pirâmide, dizendo como todo mundo deve andar. Isso é a igreja neopentecostal. Surgem também as comunidades, gente rejeitando essa rigidez da igreja reformada, não suportando esse abuso da igreja neopentecostal. Surgem as comunidades, eu chamo de igrejas do meio. Elas não são tradicionais, elas não são neopentecostais, mas elas estão no meio. Elas não estão focadas num sistema, elas não estão focadas num líder, mas elas estão focadas no meio, em Cristo. E aí surgem as igrejas do meio. A gente acabou de cantar hoje Vineyard. A Vineyard é uma igreja que surge desse movimento reformado, mas um pouco mais descontraída, com alguma manifestação do Espírito, mas sem abuso de poder. Olha que confusão. Surge a Vineyard. Aí surge Comunidade da Graça em São Paulo, 1980. Todo mundo cantou Ademar de Campos e canta, eu sou grato por tudo. Isso é 1980. Isso é Comunidade da Graça. Carlos Alberto e a Sueli, que vêm de igreja quadrangular, eles vêm de igreja pentecostal, não aguentam aquela tensão e criam uma comunidade um pouco mais flexível, que o pastor pode ir de manga de camisa, né? Que pode chamar o outro de docinho, e que tem essa informalidade, porque isso na igreja extremamente conservadora era impossível. Então nasce a comunidade, nasce a Vineyard. Em 1990 no Brasil tem um fenômeno chamado Lagoinha, Igreja Batista Lagoinha, que é uma batista. A batista se divide em pelo menos 4 convenções no Brasil: Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Nacional, Convenção Batista Regular, Convenção Batista Bíblica. Vai ficando pior, começa na brasileira e vai descendo, vai ficando mais tradicional, mais rígida. Mas tem um fenômeno em 1990, Igreja Batista da Lagoinha, todo mundo cantou, te agradeço, meu Senhor, e todo líder de louvor, especialmente as mulheres, viraram Ana Paula Valadão, glória a Deus, aleluia, e era aquele negócio, todo mundo queria virar sapo para ficar na Lagoinha, 1990. Depois tem a internet, ela ganha corpo. Olha que coisa louca, nós estamos em 2017. A velocidade da informação fez com que a reforma se acelerasse. Em 1994, a internet tem um boom no mundo.
Quando começou e-mail, eu ouvi a primeira vez um negócio chamado e-mail, e a pessoa dizia assim: todo mundo no mundo vai ter um e-mail. Eu disse assim: como assim? Vai ter letra para todo mundo? Não, é como o endereço da sua casa. Você tem o endereço da casa, você vai ter o endereço do e-mail. E você não vai receber mais carta na sua casa, você vai receber e-mail. Eu disse: isso é impossível. 1994. Um boom da internet. Com o boom da internet, a gente começa a ter acesso às músicas americanas. World Music, Don Moen, Deus Conosco, lembra disso? Coroai o Rei, Rei dos Reis, Senhor, forte Deus, conselheiro, maravilhoso. Porque até aqui, como é que funcionava? Um americano trazia uma cantata no Seminário do Norte, ou trazia uma cantata no Seminário do Sul, e os brasileiros faziam 10 milhões de xerox e distribuíam para as igrejas. Quem não cantou Fred Spain? Né? Daqui, Fred Spain, grande é o Senhor, perdoado, fui perdoado, Deus olhou em compaixão, botou no meu coração, deu-me eterna salvação, fui perdoado pelo amor. Olha que igreja musical linda, todo mundo canta, se me arrepia, todo mundo canta isso. Mas isso era um movimento orgânico, não existia internet. Com a internet, a gente tem acesso à internet. E o fenômeno da internet fez surgir, ano 2000, uma coisa chamada Hillsong. Todo mundo canta Hillsong, todo mundo conhece Hillsong, todo mundo começou a querer luz no culto, porque a Hillsong tem luz no culto. Então vem uma outra reforma. A Hillsong, ela tem um diálogo com essa comunidade pós-moderna. E aí surgem outras igrejas Hillsong. Hoje é Hillsong, é a Bethel em Los Angeles, a igreja de Saddleback na Califórnia. Tem um monte de igreja americana. Tem essa Hillsong, ela não é americana, ela é australiana. E é uma igreja que Deus levanta na Austrália, que foram evangelizados pelos reformados. E a igreja na Austrália está sendo usada agora para revitalizar o evangelho na Europa. Sabia disso? Eu fiquei impressionado com o trabalho da Hillsong na Europa. Todo mundo diz: a Europa é difícil, a Europa é difícil. A minha filha estava estudando um ano em Londres, eu fui visitá-la e fui num culto na Hillsong domingo. Tem um teatro, tem um show sábado à noite, acabou o show, eles entram, desmontam e montam a igreja para o domingo. Domingo tem 4 cultos. Então você chega e fica numa fila para entrar, porque lota. Aí eu estava no culto olhando aquilo, a música é bonita, bacana, a pregação é bíblica. E aquele povo eu nunca tinha visto. Eu já vi católico apostólico romano aceitando a Cristo num apelo, mas eu nunca tinha visto um muçulmano de véu indo à frente aceitando Cristo num apelo. E eu vi isso na Inglaterra acontecendo. Uma igreja super nova, contemporânea, Hillsong, que a gente conhece a partir do ano 2000 pela internet. O que eu estou vendo? Deus está levantando a igreja dele. A reforma de 1517, ela continuou. Entendeu como que onde é que a gente se situa? Aí nesse universo todo existe a Convenção Batista Brasileira, existe a Igreja Batista Emanuel e existe a Igreja Batista Memorial de Alphaville, que é mais nova. Vocês têm 51, a gente tem 11. Dos 11 eu estou lá 8. Essa igreja se desenvolveu nos últimos 8 anos. Então a diferença é de 40 anos. Aqui estamos nós. Mas existe um movimento no mundo. Deus chamando, levantando a sua igreja, misturando as pessoas, para quê? Para que o homem seja resgatado, para que o mundo seja reconquistado, para que o mundo volte ao plano original da perfeita comunhão com Deus. Entenderam o que está acontecendo no mundo? Aí hoje, nesse contexto, às vezes a Igreja Batista Emanuel, eu vou falar de vocês agora, eu vou focar minha mensagem nessa igreja. Às vezes vocês estão assim: não, nós temos que viver desse jeito. Talvez você pense: não, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. A gente não está aqui para julgar nenhuma igreja. Nós estamos aqui, uma igreja precisa entender o que Jesus quer fazer com ela naquele lugar, naquele momento, para que ela seja relevante. A reforma, o que foi a reforma protestante? Lutero, Calvino, Zwinglio, esses reformadores, eles trouxeram Cristo para o centro da igreja. Então a Igreja Batista Emanuel, independente de quantos anos ela tem, independente de qual convenção ela participa, independente da história que ela tem até hoje,
A história que nós vivemos, ela é muito importante, mas nós não podemos ser reféns da história. Nós temos que aprender com a história, mas entender o que Deus quer fazer hoje com essa igreja. Então, hoje, Deus está reformando a sua igreja para que ela abrace as pessoas. A reforma que Deus está fazendo na igreja hoje é trazer Cristo de volta para o centro da igreja. Amém, irmãos? Tem uma coisa, tudo que a igreja precisa aqui, pastor, se resume em uma coisa, em um balizador. Cristo precisa ser o centro dessa igreja. Você diz assim, mas já é. Eu acredito que seja, porque senão ela não estava aqui. Mas ela pode ser ainda mais. E a pergunta que essa igreja pode fazer: o que nós precisamos abrir mão para que Cristo seja honrado? E o que nós precisamos fazer e cooperar para que Cristo seja honrado? Essa é a pergunta diária, é a pergunta que eu faço todo dia na nossa igreja. Eu falo para a minha igreja lá em Alphaville: nós estamos aqui, o nosso trabalho não é fazer, Deus vai fazer. O nosso trabalho é não atrapalhar Deus. E muitas vezes um crente, uma liderança, uma pessoa, a maneira como você vive atrapalha Deus. As palavras que você fala tiram o brilho da glória de Jesus. O orgulho que você tem dentro de você rouba de Jesus a glória que é só dele. Então vamos olhar as 5 solas dentro desse contexto. Como que você, Igreja Batista Emanuel, aos 51 anos, pode cooperar para uma reforma? Tudo isso aqui foi a introdução, pastor, mas eu já vou acabar. Fiquem tranquilos. Eu adoro falar de igreja, gente. Pastor, deu uma zebra, porque quando o assunto é igreja, eu sou apaixonado pela igreja de Cristo. Mas vamos resumidamente falar das 5 solas. A primeira sola para a Igreja Batista Emanuel: somente pela fé. Como que a Igreja Batista Emanuel traz Cristo de volta para esse centro? Somente pela fé. O que é a fé? Tenho sido, pois, justificado pela fé, e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: porque nós andamos por fé e não por vistas. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que não vemos. Então essa igreja, o que é fé? Fé é você acordar todo dia cedo, convicto de que Deus tem algo novo para você naquele dia. Eu costumo dizer o seguinte: fé é você abrir a janela do seu quarto todo dia, com a convicção que do lado de fora Deus vai abençoar a sua vida e vai prover o que você precisa. Amém? Como eu sou gordinho, tem que ser um exemplo de comida, eu falo assim: fé é você saber que todo dia Deus tem um pão francês bem crocante para você de manhã, quentinho, para você passar aquela manteiga, derreter e comer. Aqui no seu caso é fé todo dia Deus ter um bolo de macaxeira bem crocante saindo do forno para você comer com queijo coalho passado na manteiga. Jesus amado, isso é fé. Fé é a certeza que Deus vai cuidar. Uma igreja precisa viver pela fé. Mas às vezes o que tira a igreja de viver pela fé? A igreja começa a viver pelo dinheiro. O que concorre com a fé? Dinheiro. Tem dinheiro, faz. Não tem dinheiro, não faz. Precisamos ter dinheiro, não fazemos. Precisamos guardar dinheiro, não fazemos. Uma igreja é dirigida, às vezes, a personalidade, o poder concorre com a fé. Uma pessoa não quer, ela não está pensando na fé, ela não quer. Simplesmente ela não quer mudar. Por que ela não quer mudar? Porque se mudar ela perde prestígio. Então ela fica segurando, ela fica dificultando, ela vem numa bendita assembleia e atrapalha todo mundo, mas às vezes ela não vem na assembleia, ela fala no corredor, ela liga para os irmãos, ela costura. Já viram essas coisas acontecer na igreja? Isso não é reforma, isso é coisa que a gente precisa abandonar, porque isso abala a nossa fé. Nós precisamos ter fé, fé que Deus formou essa igreja para ser um instrumento dele nessa cidade, amém, irmãos? Fé que Deus cuida de vocês e vai cuidar e vai suprir. Essa igreja não é do pastor Alberto, essa igreja não é do grupo de líderes, essa igreja não é de A, de B ou de C, essa igreja não é dos fundadores, essa igreja não é de quem está trabalhando aqui, essa igreja é de Jesus. Então essa igreja precisa ter fé que Jesus vai suprir, assim como tivemos fé para crer na salvação.
Essa igreja precisa acreditar que Jesus ama todas as pessoas que estão ao lado de vocês e que Ele quer salvá-las. E a única esperança para essas pessoas é Cristo, mas fé de que Ele vai agir, e a pergunta é como que vocês cooperam para que Ele haja. Então, fé em Jesus. Não é fé em denominação, não é fé em pessoas, não é fé na história, não é fé na tradição, mas fé de Jesus. O mesmo Jesus que movimentou os monges está movimentando a igreja dele hoje. Amém, irmãos? Somente pela fé, é assim que a gente traz a reforma de volta. Somente pela Escritura. Tudo pela Escritura, pois ela nos leva a Jesus. A igreja empobreceu na palavra. Eu concordo com vocês. Quando você pensa assim, a igreja de hoje tem muito pouca palavra. Essas igrejas novas aqui, os pastores não têm formação teológica. Mas por outro lado, as nossas igrejas, a gente tem muita formação teológica, mas parece que perdeu a alma. Parece que perdeu a fé. E a Escritura, ela vira simplesmente o pretexto para você se justificar de alguma coisa. Não use a Bíblia de pretexto. A Bíblia precisa ser um lugar para você ouvir a voz de Jesus. Amém, irmãos? Não leia a Bíblia como um amuleto. Tem casa que você chega, tem o Salmo 90 aberto. Aquele que habita a sombra do Senhor, onipotente. Aí eu abro no Salmo 90 porque ela vai proteger a casa. Isso, sabe o que é isso? Mandinga evangélica. Não use a Bíblia como mandinga evangélica. A Bíblia é a fonte onde você ouve. A Bíblia é o caminho que te leva à fonte para você ouvir a voz de Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Desde a tua meninice sabes as Escrituras que pode fazer-te sábio para a salvação. A Bíblia nos apresenta a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, porque o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Os crentes de hoje, os crentes da Batista Emanuel, precisam ler a Bíblia, sabe para quê? Para encontrar Jesus na Bíblia. Se você ler a Bíblia e não ouvir a voz de Jesus, se você retirar Jesus da Bíblia, o que é a Bíblia? Simplesmente um livro. A Bíblia só é a Bíblia porque Jesus está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você já sabia disso? Mas pastor, como é que Jesus está no Antigo Testamento? Na criação do mundo, Jesus estava lá. O Pai estava dizendo, haja luz, haja terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e os três estavam ali, observando a criação. Quando a gente vem ali em José, domingo passado eu preguei na igreja sobre José, a história de José e a história de Jesus, Jesus se manifestando em José para a preservação do povo. Jesus se manifestando, Jesus é a água que sai da rocha de Meribá. Jesus é o cajado que abre o mar vermelho para o povo passar. Todas as manifestações de Deus na história da humanidade para preservar o seu povo é Jesus. Como que a gente lê Jesus em Salmos? Jesus é apresentado várias vezes em Salmos. A sabedoria de Salomão é Jesus em Provérbios. Então você consegue ver Jesus na Bíblia em todos os aspectos. Isaías é um resumo da Bíblia, apontando todos os capítulos para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando você lê a Bíblia, você encontra Jesus. Cada verso você encontrar Jesus, somente pela Escritura. Isso é um outro paradigma. Nós estamos numa série na igreja chamada Waze. Todo mundo usa o Waze aqui, conhece o Waze. O que você precisa do Waze? Era o antigo GPS, né? Então você quer ir para um lugar, você põe o endereço, o Waze. O que o Waze faz? Vire à direita, vire à esquerda, dobre, pare, acenda os faróis. Ele te dá todo o caminho para você chegar no lugar. Quando você chega, ele fala assim, você chegou ao seu destino. E o Waze é tão inteligente que quando você chega de manhã, liga o carro, ele já pode assim, vai para o trabalho? Já viu isso? Porque ele fica acompanhando você. Se você der essa opção, ele monitora o seu comportamento. E ele sabe para onde você quer ir, ele já te avisa, vai para lá. O Waze é maravilhoso. Você quer procurar um restaurante, você vai lá no restaurante, o Waze, aparece um monte, que bênção.
Gasolina, está acabando, põe ali gasolina, mostra quanto tempo, quantos metros. Então o Waze te dá toda a informação que você precisa para uma trajetória segura, para uma jornada segura e chegar a um lugar. A Bíblia é o Waze, porque ela te dá o caminho para você chegar num lugar seguro. Onde é o lugar seguro? O único lugar seguro da terra são os braços de Jesus. É ali, a gente só está seguro nos braços de Jesus. Então percebe que você não tem que ler a Bíblia para estudar para a escola dominical. Vocês vão ter escola dominical daqui a pouco. A escola dominical tem sentido porque você precisa ouvir Jesus em cada classe. Professores de escola dominical, vocês precisam trazer Jesus através de qualquer texto bíblico dominicalmente para os seus alunos. As crianças, os juniores, os adolescentes, os jovens, as mulheres, os idosos, a terceira idade, os homens precisam ouvir Jesus, porque senão a gente perde o caminho, a gente não chega, e a Bíblia é o caminho para a gente chegar até Jesus. Na reforma de hoje, nós precisamos entender que Jesus é mais importante do que a Bíblia. Amém? Na reforma de lá, não, a Bíblia é mais importante. Sabe que isso aconteceu? Qual é o efeito colateral? Eu disse ontem à noite e vou afirmar agora novamente. O que essa igreja já sabe de Bíblia, dá para vocês, se vocês praticassem 10% do que vocês já aprenderam, vocês tinham condição de viver os próximos anos, sem sermão. O problema é que a gente não pratica. A gente ouve, gosta, vai para casa, às vezes faz algum comentário bom, às vezes faz algum comentário ruim, e a Bíblia que a gente ouve no domingo é o Silvio Santos. A Bíblia que a gente ouve na segunda-feira é o telejornal. A Bíblia que a gente ouve na segunda-feira são as notícias da economia. Às vezes é o nosso vizinho, às vezes é a sogra. Mas nós precisamos ouvir Jesus na Bíblia somente pela Escritura, somente pela fé, somente pela Escritura. Fé, certeza de que Jesus vai fazer tudo. Escritura, ela nos leva para Jesus, que tem a resposta para tudo. A Bíblia tem resposta para todas as áreas da sua vida, sabia disso? E às vezes que eu errei, mais intensamente, eu erro todo dia, mas às vezes que eu tomei uma decisão completamente fora da direção, é porque eu não li a palavra de Deus. Depois eu assim, nossa, eu me esqueci disso, mas isso tem resposta também. Eu já toquei negócio, eu fui empresário antes de ser pastor. E às vezes na empresa eu tomava umas decisões, eu disse assim, puxa, como é que eu tomei essa decisão? Eu esqueci da palavra de Deus, que ela tinha orientação para isso. Ela tem orientação para os seus negócios, ela tem orientação para a sua empresa, ela tem orientação para tudo. Somente pela Escritura. Solos Cristo, tudo pelo Mestre e não pelos líderes religiosos. Trazer Jesus de volta para o centro da igreja. Ele é a fonte de tudo. Eu gosto da carta de Paulo aos Colossenses, quando Paulo faz uma apologia a Cristo. Naquele contexto, a igreja estava deslumbrada, aquela cidade estava deslumbrada, a cidade era um polo tecnológico, de comércio, era um lugar importante, era a capital do Nordeste, era a Veneza brasileira, tinha muita coisa bonita para se ver, tinha muita coisa acontecendo, e a igreja se dispersou a atenção da igreja daquilo que era principal. Então Paulo escreve para eles dizendo, fazendo uma apologia sobre Cristo, o qual é a imagem. Quem é Cristo? Quem é o dono dessa igreja? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Quem é Cristo? Cristo é tudo. Então não cabe a gente ficar pensando em religião. Uma igreja não pode ser religiosa, uma igreja precisa ter Cristo no centro. Não cabe uma igreja ficar idolatrando um bispo, um apóstolo. Cristo precisa ser o centro da igreja.
Então a reforma protestante, a Igreja Católica Apostólica Romana tinha criado uma pirâmide que existe até hoje. O Papa, e depois vem aquela escala toda. A reforma contrapôs disso, não existe pirâmide, existe Cristo no centro e todos ao redor dele. Tudo vem dele, por ele e para ele. E aí hoje a igreja de hoje, ela criou a pirâmide de novo. Bota um bispo, um apóstolo. Os batistas também criam suas pirâmides. Põe diretoria, põe cargos denominacionais, e a igreja aqui embaixo. Pirâmide. Já disse aqui na sexta-feira à noite, eu amo ser batista. Mas eu não amo a pirâmide batista, porque isso não consigo ver Jesus na pirâmide batista. Eu vejo Jesus no centro, e todos nós em igualdade ao redor dele. Amém, irmãos? Então, a reforma dessa igreja é Cristo no centro e todo mundo em volta, fazendo o que ele quer, somente Cristo. Somente pela fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça. Tudo por graça e não por mérito, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Nenhum de nós tem valor nenhum. Nenhum de nós merece nada. Mas nós temos um valor inestimável para Deus. Por quê? Porque Ele nos criou, Ele nos formou. Ele nos formou para ter um relacionamento com Ele. Ele quer a gente perto dEle, colado nele. Ele quer a gente restaurado. Então Ele manda Jesus para tocar na sua vida, para te amar, para te ensinar a amar. Porque o amor cura, restaura, a graça perdoa. É a graça que nos salva, é a graça que nos cura, é a graça que liberta a minha vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando a gente vai por mérito, eu mereço. Aí a gente vira um julgador, ele merece, ele não merece, ele merece, ele não merece. E aí a igreja, quando abraça essa meritocracia, ela começa a ficar julgadora. E é aí que cresce a pirâmide. Agora, quando uma igreja entende que nenhum de nós é merecedor, todos somos pecadores, todos somos doentes, todos somos separados da glória de Deus, mas pela graça nós somos restaurados. Aí a gente consegue enxergar o outro como igual. Eu só consigo amar um político brasileiro corrupto se eu perceber, se eu entender que onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Eu só consigo aceitar aquela pessoa que me ofendeu, que me magoou, que me maltratou, se eu entender que ela precisa ser alcançada pela graça de Deus. Eu só consigo entender a minha redenção se eu entender que eu fui salvo pela graça de Deus. O Celebrando a Recuperação nos ajuda a perceber, às vezes a gente entende a graça na salvação, mas a gente não aceita a graça nas outras áreas. Eu entrego uma parte da minha vida, mas eu não entrego essa parte aqui, isso aqui ninguém sabe. Todos nós temos os porões da vida, e a graça de Jesus precisa passar pelos nossos porões, precisa abrir os nossos porões. A graça de Jesus precisa passar pelos porões das famílias e restaurar as famílias. Toda família tem os seus segredos. Lembra daquele segredo que você não pode falar em lugar nenhum? Então tem aquele almoço de família, família ideal. Mas por trás ali, a hora que você está ali na cozinha picando um tomate, aí você põe a sobremesa. É só na minha casa que acontece isso? É só na minha família? Então a nossa família precisa ser tocada pela graça. A igreja de Jesus precisa ser tocada pela graça. A igreja Emanuel precisa ser tocada pela graça. Em todas as áreas. Onde tem problema, é onde a graça não está tocando. Vou repetir, onde tem problema na vida de uma pessoa, onde a graça de Jesus não está tocando. Quando você tem problema no seu casamento, é porque a graça não está tocando no seu casamento. Quando você tem um problema com outro irmão, é porque a graça de Jesus não tocou o seu relacionamento com esse irmão. Quando você tem problema na igreja, aquela tensão de liderança, é porque a graça de Jesus não está tocando os corações. A gente não está deixando, somente pela graça. Pela graça, nenhum de nós merece nada, irmãos. Por isso que eu falei ontem para a liderança numa igreja é bacia e toalha,
é serviço. É serviço. Por que ele é pastor? Porque ele abraçou mais de uma bacia e mais de algumas toalhas. É isso. O que significa ser ministro numa igreja? Tem um monte de bacia, um monte de toalha. Eu vi esse irmão ontem, eu vi esse irmão ontem trabalhando o dia todo aqui, o tempo todo que eu vi ele estava trabalhando. Parece um volante assim de um time de futebol. De manhã ele estava no caixa do café. Depois ele sentou na reunião de liderança. Depois ele estava com a moto indo para algum lugar, resolver alguma coisa. À noite ele estava no estacionamento. Todas as pessoas da igreja deveriam ser desse jeito. Eu não conheço você, então ele também não me pagou para falar isso dele não. Mas todos nós deveríamos estar prontos para servir em qualquer lugar. Amém? Graça, abrir o nosso coração e sermos usados pela graça. E por último, tudo para a glória de Deus, só lhe deu glória, somente pela fé, somente pela Escritura, somente para Cristo, somente pela graça, só lhe deu glória, somente para a glória de Jesus. A única pessoa que tem que ser honrada nessa igreja tem um nome, o nome é Jesus. Isso mexe com o pastor, isso mexe com o ministro, isso mexe com o vice-presidente da igreja, isso mexe com o tesoureiro. Normalmente o tesoureiro é um cara que tem a chave do cofre. Isso mexe com o cara do som, o pessoal do som então, porque eles têm o poder do microfone. Isso mexe com quem está no louvor, porque isso aqui é uma vaidade tremenda. Todo artista precisa gostar de aparecer, mas aqui Jesus precisa aparecer mais do que vocês, porque senão, arte pela arte, deve ter outros teatros na cidade. Se Jesus não brilhar quando um coro sobe, isso aqui virou um teatro, não é uma igreja. Então tudo para a glória de Deus, nos artistas, nos músicos, nos líderes, nos pastores, nos que servem na recepção, nos que estão atendendo. Quem trabalha com famílias na igreja, não, o ministério mais importante é o de famílias. Tem um ministério mais importante aqui, que é o de servir a Jesus, qualquer que seja a posição. Não é família, não é criança, não é adolescente. Tem um nome importante nessa igreja, que é Jesus, somente para a glória dele. Isso na sua vida. Estou falando da igreja, mas tem na nossa vida. Deus te abençoou, você morava lá numa casinha de 30 metros quadrados, aí Deus te abençoou, você foi morar num apartamento aqui na Boa Viagem, de 130, 150 metros quadrados, não sei, deve ter apartamento grande aqui também, né? De 240 metros, Deus te botou num apartamento de 240 metros, aí você fala assim, Deus me abençoou, mas eu não quero receber ninguém aqui não, porque aqui é minha casa. Deus me abençoou, tem um sofá novo, mas aqui não pode sentar, porque senão vai sujar. Estou dizendo da minha realidade, eu tive que trabalhar isso com as pessoas. Por que você não recebe nenhum PG na sua casa? Ah, porque o meu tapete, meu sofá é branco. Compra um sofá marrom então, gente. Mas se Deus deu uma casa boa para você, sabe por que Deus deu uma casa grande para você? Para você amar mais pessoas. Deus te deu um carro novo para você transportar mais gente. Deus te deu um emprego melhor, é para você contribuir mais. Deus te deu possibilidade de fazer viagens para fora do país. Tem até aeroporto internacional, fica todo mundo do Recife viajando, Orlando toda hora. Deus não te leva para Orlando para você ver o Mickey. Deus te dá a oportunidade de viajar pelo mundo para você amar pessoas e levar o nome dele onde você estiver. Amém? A gente tem uma tremenda oportunidade agora, essa crise migratória que está acontecendo. O Brasil está sendo invadido por sírios, haitianos. Aqui como é que está esse negócio de migração? Tem bastante gente de fora chegando? Não tanto quanto em outros lugares, mas sabe por que Deus está trazendo essas pessoas aqui? Para ser amada por vocês. A gente fica com medo dos sírios, os muçulmanos vão explodir a gente, né? Nós precisamos abraçar esses sírios e mostrar o amor de Jesus para eles. É para isso, tudo para a glória de Deus. Jesus foi o foco da reforma de 1517, ele precisa ser o foco da nossa reforma hoje. Não é o uso de roupa, de cabelo da onda, isso é uma coisa interessante. Os reformados hoje, se você analisar esse movimento, o cara deixou a barba crescer, ele usa uma camisa xadrez e ele é reformado. A reforma vai além dessa supervalorização da estética. Todo mundo virou hipster hoje.
Aí o cara coloca um óculos quadradinho assim, né, Tiago? Uma camisa animal print, coladinha. Os jovens usam calça skinny. E ele é reformado. A reforma vai além do uso do cabelo, da roupa. Não é um discurso inclusivo ou politicamente correto. Ser reformado é ser inclusivo. Não. Ser reformado é colocar Jesus no centro. Não é a supervalorização da estética. Então a gente muda a estética da igreja e viramos uma igreja reformada. Não é a estética, mas é Jesus no centro. Não é a relativização de valores e da verdade para poder abraçar mais pessoas, mas é Jesus no centro. Não são os críticos do sistema religioso que nas suas falas estão criando um sistema de ódio, julgamento e separação. Tem hora que eu estou desistindo de olhar o Facebook. Porque os reformados, eles estão ali batendo nas pessoas, batendo nas pessoas, batendo nas pessoas. Porque o reformado é contra o divórcio. Deus é contra o divórcio, não é um reformado. Ninguém casa para separar, mas uma pessoa chegou no extremo da separação, o que você faz? Joga a pessoa fora? Não. Onde abundou todo divórcio é fruto de pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então você acolhe a pessoa e fala assim: meu filho, resolve a sua vida, não use a graça para cair na desgraça, e se levanta e vai seguir Jesus. E os reformados ficam ali batendo contra. Tem muita mulher, falamos disso ontem, muita mulher sofrendo, porque os religiosos reformados ficam dizendo: não, mulher tem que apanhar mesmo, se Deus te colocou ali, não veio tentação que você não possa suportar. E aí o marido mata a mulher, o cara é louco, ele é psicopata, ele agride a pessoa. Então isso não é reforma, isso é legalismo religioso. A reforma é colocar Cristo no centro. Como que Jesus quer que uma mulher seja tratada pelo seu marido? Como que Jesus quer que a sua mulher trate o seu marido? Porque se você põe Jesus na sua relação, você tem a resposta. Amém? Se você põe a reforma, você fica desreformado. A reforma é Jesus na frente de tudo e glorificado por todos. Estamos em reforma e engajados nessa nova reforma. A reforma não é uma construção, mas é uma mudança de mente e de coração de cada pessoa. Eu termino lendo para vocês: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe essa igreja, que essa igreja seja uma igreja reformada, mas de verdade, não religiosa, com Cristo no centro, todos os dias, um dia de cada vez, todos os dias com Jesus, para a glória dele e honra dele, em nome de quem falamos nessa manhã.